Olá pessoal, então nós vamos fazer agora aqui um exercício numérico de cortina de estaca justaposta, certo? Vamos pegar aqui um exemplo aqui de um trabalho em que eu tenho o seguinte problema: determinar a ficha e a armadura de uma estaca tipo broca com diâmetro de 35 centímetros, utilizada em uma cortina de estacas justapostas para conter uma escavação de H metros de profundidade. Então, dados é o FCK de 20 megapascal, cobrimento de 45 milímetros, sobrecarga no topo que kN por metro quadrado. Então, aqui está propondo um valor de H. Vamos adotar, vamos fazer um pouquinho diferente desse aqui, vamos fazer com 3,5, tá? 3,5. E a sobrecarga aqui, e vamos manter os 3 kN por metro quadrado. Então, no nosso problema especificamente aqui, vamos adotar uma profundidade de 3,5 metros, tá? 3,5 metros para o nosso caso aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer isso, né? Desde aquela formulação que a gente viu no vídeo de teoria de estacas justapostas, nós vamos fazer então com uma planilha, que essa planilha cortina de contenção com estacas justapostas, que nós vamos apresentar aqui. Ela tem, né, uma aba em que a gente trata aqui os dados do solo, tá? Uma aba em que trata da cortina em balanço, que é exatamente o que nós vamos ver. E tem uma aba também já pronta, que é a cortina com um tirante, tá? Esse material está todo na referência lá do livro do Bowles. Nesse caso aqui da cortina em balanço, está na página 614, inclusive, né? E tem cortina com um tirante também, ó, que também está nessa página lá, que é a outra solução também está contemplada aqui. Mas nós vamos ver o nosso caso específico, que é o caso da cortina em balanço. Então vamos começar pelos dados do solo, né? O problema que ele não falou, tá? Eu não sei se ele deu alguma orientação, mas nós vamos adotar aquela solução de um solo arenoso, né? Que tem um ângulo de atrito interno de 30 graus e um peso específico de 18 kN por metro cúbico. São os valores normalmente que se usa, né, em aterros ou escavações, nesse caso aqui em solo arenoso, né? Então isso dá pela fórmula de Rankine, né, que ela é tangente de π sobre 4 menos o ângulo de atrito interno, né, ao quadrado. Então dá 0,33 e o Kp igual a 3. Então esses valores, esses parâmetros são colocados aqui nessa aba em que a gente entra os dados do solo, né? Então vamos ver o problema agora da cortina em balanço, que é o que a gente estava vendo. O primeiro valor que ele pede aqui é se tem sobrecarga, né? E a sobrecarga foi adotada o valor de 3 kN por metro quadrado. A planilha aqui está efetivamente também nessa unidade kN por metro quadrado. Então adota 3 aqui, né? Aqui ele faz uma pergunta: tem água, né? Porque a planilha também permite a consideração de impulso de água simultaneamente, né? Vai trabalhar com o gama submerso do solo. Mas estamos comentando na parte teórica que nós estamos trabalhando com uma cortina que vai ter uma drenagem e, portanto, não vamos considerar a presença de água, que aumenta bastante o impulso, né? Bom, a altura do arrimo, que é a altura H, ela é 3,50, né? Nós fizemos uma alteraçãozinha aqui. Então, o H, ela é 3,50, que seria exatamente, né? Vamos ver aqui na nossa figurinha aqui, é essa altura aqui de arrimo, né? Vou apagar essas linhas auxiliares aqui que a gente fez na aula teórica. Então, os diagramas de esforços que atuam na nossa cortina são esses aqui. E H é justamente a profundidade aqui da escavação.
Então H é, no nosso caso, 3,50 m. E aí a planilha vai começar a calcular aqueles valores todos que a gente viu, né? O P1, o P2, a pressão hidráulica, que não tem aqui no caso, que nós não temos água. O C, né? O C, lembra que é o gama Kp menos Ka. Então ele deve ser, ó, gama, que é 18, e multiplica 3 menos 0,33, Kp menos Ka, 48,06, ó. Exatamente, ó. Deu uma arredondada aqui, né? Ok? Aí ele vai achar aquele ponto de pressão nula, que é esse valorzinho do A aqui, ó, né? E tem esse valor aqui, ó, P2 sobre C. Vamos ver aqui na planilha, ó, P2, cadê o P2? É esse aqui, dividido pelo C, dá 0,46. Então, abaixo da linha de escavação, esse ponto, né, que é exatamente o A, né, é o ponto onde o diagrama se anula, aqui, ó. Então, a 46 centímetros aqui do fundo da escavação, né. Nós vamos ter o valor de A. Depois nós vamos ter os empuxos, empuxo ativo, 1, que é devido à pressão P1, o empuxo ativo 2, que é devido ao próprio peso do solo, esse aqui é devido à sobrecarga, né, e do solo, e aqui daquela partezinha do triângulo inferior aqui, desse triângulozinho que começa aqui no P2, né, e zero aqui, ó, esse triângulo aqui, vai dar um empuxo EA3. E aí está tudo cálculo imediato, está calculando os y de cada um deles, que é a distância de cada um daqueles da resultante desses esforços, né, ao ponto O, e no final acha quem é a resultante do diagrama de empuxo ativo, né? A resultante deu 45,29, que seria o nosso RA, e o Y deu 1,52, que é esses valores aqui, ó, da resultante do empuxo ativo e do Y. Ok? Muito bem. Com isso ele calcula alguns valores de pressão, seria a pressão P3 aqui que ele calcula, que eu imagino que seja o P, duas linhas, tá? Um desses valores aqui, né? Eu acho que é o P', tá? Ele vai calcular ali. P3. E com isso já dá para ele calcular os coeficientes do nosso polinômio, né, que garante o equilíbrio, que é o C1, o C2, o C3, o C4 e o C5. São esses valores, né, que a gente tinha colocado aqui. Ó. C1 vai ser sempre 1, C2 é o P' sobre C, né? Então, na verdade, ele deve estar calculando o P', exatamente, ó, que é o único valor que interessa, né, para a determinação desses coeficientes. Só interessa de fato o P', que geometricamente é esse valor aqui, como eu disse, né? Então é ele que está aparecendo aqui no cálculo dos coeficientes e deve ser justamente esse valor do P3 que aparece aqui. Tá? Então com isso ele calcula os 5 coeficientes. E aqui o que ele faz? Ele vai dar uma varredura no alfa, né, que é exatamente o y, né? A gente chamou de alfa a relação y sobre h, que é a profundidade que tem que ter a ficha dividido pela altura de escavação, que é conhecido, o y é que é a incógnita, né? Então, esse parâmetro alfa é que passa a ser a variável aqui do nosso polinômio. Então, aqui na planilha ele faz uma varredura pelos valores de alfa, começando com 0,75 até 2,50, quer dizer, a gente está fazendo um comprimento de escavação igual a 75% da altura, indo até 2,5 vezes a altura, né? E aí vê o valor da função, né? Com isso a gente tem o valor do y aqui e o valor da função, que seria o polinômio, que ele está chamando aqui de equação, né? Que seria o valor deste polinômio aqui, ó. Né? Desse polinômio aqui de quarta ordem. Então a gente está atrás desse zero. Quando é o valor de alfa?
que zera essa função. Então aqui ele vem com valores negativos. Quando chega aqui entre 0,9 e 0,95, ele se anulou, né? Passou de um valor negativo para um valor positivo. Então é esse que a gente está interessado em saber. Então vamos lá. Aí aqui você tem nessa parte aqui a possibilidade de determinar mais especificamente quanto que é esse valor. A gente sabe que 0,95 ou y igual a 3,33 já atende, né? E já passou pelo zero, já é um valor maior do que o necessário para equilíbrio. Mas se eu quiser achar o valor necessário para equilíbrio, eu venho aqui, ó, que aqui se eu colocar 1, né, por exemplo, ó, dá 57,3, a equação que é exatamente a mesma equação aqui. Então, nessa parte aqui, dessa calculadorazinha aqui, eu posso fazer um atingir meta aqui para achar qual é a resposta exata, né? Então, vem aqui, ó, dados, teste hipótese, atingir meta. Eu quero definir essa célula aqui é o polinômio, né, para o valor zero, que seria o valor nulo, né, da solução, e alternando quem? Alternando o alfa, né, para achar o zero da minha função. Então, veja lá, ó, deu 0,92, né, essa solução exata. O y ficaria 3,23. O d já é o y mais o a, né? Essa geometria aqui, ó. O y, que é o que a gente acabou de achar, mais o a me define o d, que a gente está chamando de ficha teórica, tá? É a ficha que levaria o equilíbrio, né, da nossa estaca. Mas aí, por segurança, multiplica por quanto? Multiplica por 1,20. Então, dá 4,42. Então, poderia adotar um comprimento enterrado de 4,50, por exemplo, né? Ou 4,45, né? Tranquilo, que seria a solução. Então, quanto que ficaria o comprimento total da estaca? Ficaria, vamos pôr, 4,45 enterrado, mais 3,50, né? do arrimo, né? Da contenção. Então, fica uma estaca quase 8 metros, 7,95 metros. Ok? Então, teria que ir lá de cima do terreno, fazer uma estaca mais ou menos com 8 metros, que você escava 3,50, né? E vai ficar com 4,50 enterrado. Beleza? É isso, né? Bom, aqui ele prossegue, calcula o y, que é o ponto de cortante nulo, que é a partir daquele ponto O, acha quem é o momento máximo, que aqui está em kN vezes metro por metro, que é todo esse cálculo do equilíbrio para um trecho de 1 metro, né, de cortina. O afastamento entre estacas, aqui nós estávamos falando de estacas, né, com 35 centímetros de diâmetro. Você vê que independe do diâmetro da estaca, né, aqueles cálculos que a gente fez até agora. Mas aqui vai entrar agora. Então, as estacas têm 0,35 centímetros de diâmetro. Portanto, que momento para cada uma? Vai para 54,13 o momento de cada uma delas, né? Já é o momento de cálculo aqui, tá, pessoal? Isso aqui já está multiplicado por 1,4 aqui. Então, eu preciso agora, para completar o exercício, né? Para completar, é achar a armadura dessa estaca. Então, um problema de flexão simples, né? Um problema de seção circular. Então, podem ser usados ábacos, né? Ou programa. Nós vamos fazer duas soluções aqui e vamos lá. Uma delas, primeira, vamos usar aqui um ábaco, né? Vamos usar esse ábaco de flexão. Eu acho que é tirado de um livro de concreto, né? Do Sequin, um livro mais antigo, mas vocês podem ter outros ábacos aí. Aqui ele fala um cobrimento de armadura. No exercício fala de 45 milímetros, né? Que seria o quê? Seria a distância da face para as armaduras, né? As armaduras verticais ou longitudinais que vão aqui dentro. Então, isso é importante, porque se a gente vai usar os ábacos, né? Esse ábaco, por exemplo, ele tem uma relação quanto que é o D', que seria essa distância. Aqui esse D' é dividido pelo diâmetro total, tá? Então, nós temos, nesse caso aí, quanto que é
a situação da gente, né? Nós temos 4,5, que seria o D', 4,5 centímetros, dividido por 35 centímetros, que é o diâmetro total da estaca, seria o D' por H, né? Então está dando 0,12, né? Não está tão... não está exato aqui, né? Que seria um valor um pouco menor, né? 0,10, mas está dando 0,13 mais ou menos aqui, né? Mas vamos ver o que acontece. Então aqui, pessoal, nós estamos agora numa situação com 35, né? 35, e o D' foi 4,5, segundo o nosso exercício ali. Então, dá uma relação D' sobre H igual a 0,12, mais ou menos, que é o que a gente tinha ali. Né? Vou colocar isso aqui para cá agora. Ó, nós estamos nessa situação agora, D' sobre H. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico de interação, né? Vocês já conhecem lá do concreto, nós estamos ampliados aqui. Então, nós estamos numa situação, esses ábacos são para flexo-compressão, né? Ou tração, então teria que comportaria a situação em que tivesse um esforço normal também. Mas no nosso caso não tem, uma flexão pura. Então, nós estamos aqui passando por esse ponto B, né? Tem uma reta passante aqui pelo ponto B, que é o valor de flexão simples, né? Que não está nem comprimido nem tracionado. Agora aqui nós vamos levar em conta o momento reduzido, que é o MD AC H sobre FCD. Vamos calcular esses valores que a gente acha o Mi. Vamos lá. Então, aqui na planilha a gente pegou para ajudar, vamos fazer aqui, essa parte não existe na planilha que está disponível no site, tá? Mas isso aqui vocês podem fazer, é só um complemento, né, para ajudar aqui na determinação, usando aqui o ábaco, por exemplo. Então, o MD deu 54,13. Quanto que é o H, ou que é o diâmetro, né, da estaca, o D, 0,35, ele já copiou daqui de cima, né, que a gente tinha dado essa informação aqui, ó. Então, ele calculou a área, πd2 sobre 4. O FCD aqui é importante, tá? Nessas estacas escavadas, a gente viu que o gama C, que o FCD vai ser o FCK dividido pelo gama C, né? A gente usa um gama C maior, então usou aqui um gama C de 1,6, né, por causa das condições de concretagem. A gente viu quando a gente falou de estaca, né? Bom, aí com isso ele calculou o Mi. O Mi, que é o momento fletor reduzido, que vale MD AC H sobre FCD. Então, encontrou quanto aqui? Encontrou 0,13 mais ou menos aqui, ó. 0,13. Então a gente tem que vir aqui com 0,13, ó, tentar marcar a linha aqui do 0,13. Então, aqui está o 0,10. Vamos aumentar aqui um pouquinho, né? Ver se melhora a visibilidade. Aqui está com 0,10 e aqui está com 0,20. Então aqui pelo meio vai ser mais ou menos 0,15, né? Entre um e o outro. E aqui vai ser o 0,12 ou 0,13. Vamos passar então aqui. O problema desses gráficos é uma imperfeição que a gente tem aqui, mas vamos lá. Então deve estar entre meio desse aqui e desse daqui, mais ou menos. Então estaria por aqui assim, ó. O 0,13, passando aqui numa paralelazinha ao valor, ao eixo horizontal aqui. Vai dar mais ou menos, né, o encontro dessas duas linhas aqui, com essa que seria 0,35, né, que é 0,30, 0,35, 0,40. Então está próximo aqui da 0,35, né? Podia botar 0,35 ou 0,36, vamos botar 0,35 como resultado aqui. Então, sendo 0,35, com o ômega, né, calculado, esse valor aqui é o valor no gráfico aqui, esse é o valor do ômega, né, das nossas curvas de interação aqui, seria o ômega, e com o ômega
né, nós podemos calcular a nossa armadura a partir dessa relação aqui, né? A armadura total vezes a tensão no aço com a deformação de 2 mm por metro, que é 420 megapascal, né? Ou, que é o caso que nós vamos usar ali, 42, né, kN por centímetro quadrado. Aí nós encontraremos, pegando o ômega que a gente já achou, multiplicando pela área e pelo FCD e dividido por essa tensão aqui, a gente acha qual é a armadura. Então é isso que foi feito aqui, ó. Então deu 0,35, foi o que a gente colocou lá como ômega. Deu uma armadura de 10,02 centímetro quadrado. A gente pode ver isso daí em barras de 12,7 milímetros. Esse valor dividido por 1,23 dá 8, seriam 9 barras de 12,7 milímetros, já atenderia. 9 barras de 12,7 milímetros. Essa já seria a solução, então, colocar. Será que cabem esses 9, né? Essas 9 barras, e quanto é que fica o espaçamento? Então, é só pegar o diâmetro, né? Então, seria o desenvolvimento da circunferência, que seria 3,14 π vezes d, né? 3,14, mas quem é o diâmetro? O diâmetro é o diâmetro de onde eu estou colocando a armadura. Então, vai ser o 35 da estaca menos 2 vezes o cobrimento, né? O cobrimento era 4,5, não é isso? O cobrimento é 4,5, então vai tirar 9 centímetros. Portanto, eu tenho 81,64. E esse valor dividido pela quantidade de barras vai me dar o espaçamento. Estou com 9 centímetros de espaçamento. Tranquilo, né? Então eu consigo fazer um arranjo colocando as 9 barras dentro da estaca. Um afastamento de 9 centímetros ainda é razoável. Tá certo? Bom, uma outra alternativa, pessoal, é usando um programa RO31, que é o programa do Lauro Modeste, que a gente também disponibiliza. Vocês podem usar usando aquele sistema do DOSBox, né? Que é um programa que roda ainda no sistema DOS. E o que tem que ser feito, né, é criar um arquivo de dados. O programa chama-se RO31, flexão composta de seção retangular. Isso também está colocado lá no site. Você constrói um arquivo de dados no bloco de notas com esse layout aqui, né? Então entra aqui um nome, um título que você queira. O FCK em tonelada força por centímetro quadrado, então é ponto 20, né? A gente está trabalhando com 20 megapascal. O gama C, que é o coeficiente de minoração da resistência do concreto, 1,6. O FYK em tonelada força por centímetro quadrado dá 5, né? Que é 500 megapascal. Também ele em megapascal. Depois o gama S, que é 1,15. O modo de elasticidade do aço, a classe do aço. O diâmetro seria 35, no nosso caso lá. O cobrimento, que vai ser 4,5. E o total de barras, né, que a gente não sabe a priori, né, a gente dá um chute inicial, coloca 10 barras. Na verdade, ele vai me dar a área, não a área de uma barra, a área total, né? E aí você roda usando o DOSBox. A primeira coisa que ele vai perguntar é o nome do arquivo de dados, você fornece lá. Você tem que entrar com a força normal muito pequena, né, que é para simular aqui o efeito, que o programa é feito para flexão composta. Você dá um valor irrisório aqui para o ND. E aqui vem o valor do momento fletor em tonelada força por centímetro. Porque esse programa trabalha sempre com unidade de comprimento, obrigatoriamente o centímetro. Bem claro aqui a observação. Então, se eu estou usando a unidade de força, que é da sua escolha, nós estamos usando tonelada força aqui, tá? No arquivo de dados. Então, o momento tem que ser em tonelada força por centímetro. Tonelada força vezes centímetro, né? Então, se a gente tem aquele momento em quilonewton vezes metro, a gente divide por 10 e depois multiplica por 100. É a mesma coisa que multiplicar só por 10, né?
Então já obtenho o momento em tonelada força centímetro quadrado. E aí o programa vai me dar, ó, aqui ele fala das unidades, e o programa vai me dar a área total no final. Vai a área necessária para resolver o nosso problema, tá? Vamos lá ver então isso, né? A gente vem aqui para um diretório que a gente guarda esses arquivos. Vamos lá. Então aqui a gente guarda no diretório de programas que rodam pelo DOS, que chama de PDOS. Aqui Modesto, que esse programa é um programa desenvolvido pelo professor Lauro Modesto. E aí nós temos aqui, ó, vamos botar aqui o R30. R30, vamos pegar já diretamente o R35.dat, que é um arquivo já de uma estaca de 35, ó. Vamos fazer assim, ó, estaca de contenção. Vou botar só aqui o de contenção, né? Contenção. Aula. Aí FCK.20, gama C 1.6, né? Certo? FYK5 500 aqui 1.15, 2 de 100, diâmetro dessa estaca 35 centímetros, está em centímetros. Cobrimento 4,5, 4.5, né? Total de barras, vamos colocar aqui 10 barras para ver o que diz. Pronto, salvar, né? Salvou. O nome do arquivo é R35.dat. R35.dat. E aí a gente vai rodar no DOSBox o programa. Aqui no DOSBox vai onde está o programa, está no diretório Modesto. Vocês podem pegar e construir um diretório, né, para colocar o programa e esse arquivo tudo junto. Então vamos lá, RO31, e aí ele pede o nome do arquivo. Então nós temos R35.dat, vamos ver. Ele abriu aqui, força normal, aí eu vou dar um valor irrisório aqui. Do momento fletou, quanto que era? Ele é 54,13. Porque por 10 dá 541,3. Vou arredondar para 542 aqui. Tá? Então vamos lá. Na unidade aqui, que é a tonelada da força vezes centímetro, seria 542. Aí apareceu com uma armadura um pouquinho maior aqui, ó, 11,27, né? 11,27 centímetro quadrado. Isso aqui veio lá do programa, né? RO31. Programa RO31. E aqui veio da onde? Do Abaco, né? Esse aqui deve estar um pouco melhor, né? Por causa daquele errozinho lá da relação de linha e tal. Bom, de qualquer forma, quanto é que dá de armadura, né? Se eu pegar aqui 11,27 e dividir por 1,23, tá dando 9 ou 10 barras mesmo, né? Uma barra a mais aqui. Quase a mesma coisa aqui, né? 9 barras daria 10 barras de 12,7 milímetros. E também não deve ter problema, né, de afastamento, ficaria de espaçamento, né? Ficaria 3,14 vezes aquela continha, né? 35 menos 9 dividido por 10 barras que a gente tem agora. É 8 centímetros, ainda é bastante razoável. Então, poderia adotar 10 barras de 12,7. 12,7 a cordoalha, né, pessoal? Pretendida. 12,5 milímetros, né? É o nosso vergalhão de 12,5 milímetros, perdão. Tá? CA50, né? CA50. Beleza? Então é isso, né? Completamos o exercício aqui. Então, se tiver um ábaco mais refinado lá, você pode refinar naquele sentido, né? Do D' sobre H, né? Que talvez tenha vindo. Além desse problema do D' sobre H, né? O ábaco tem um pouco aqui
da imprecisão, né? A gente está fazendo também no computador aqui, essa reta pode não estar bem paralela aqui, então, e esses valores aqui, que a precisão é baixa, né? Do que a gente consegue fazer aqui, ok? Então é isso, essa planilha, ela resolve tanto esse caso da estaca em balança, então a partir, vamos dizer, de 4 metros, normalmente, em escavação, né, a gente costuma usar pelo menos a partir daí uma linha de estaca, né, uma linha de tirantes, né, intermediários, para não deixar ela trabalhar tanto em balanço, né? Trecho muito grande em balanço, dá um momento muito alto, deformadas muito grandes, então ficaria inviável, ok? Então é isso.